dando sequência. Cabe à organização posicionar-se contra o assédio, uma vez que ela é um agente influenciador e que também é influenciada por essa forma de violência. Afinal, quais são as 20 características que influenciam a consequência negativa, abusiva para a pessoa, para o indivíduo? Vamos lá tentar mostrar também um pouco em mim. Uma das consequências é a palpitação digestiva. É quando você bebe algo, quando você come e você sente que trava aqui no esôfago. Algo que não desce, quando alguém assim está querendo te cutucar, te provocar, na verdade faz isso e você sente assim que aquilo que você está conseguindo ingerir engasga, meio que queima aqui nessa região aqui do pescoço. Uma outra consequência que também fere o indivíduo é a depressão, o isolamento, o estresse, o esgotamento físico e mental e outras tantas que eu faço questão de elencar aqui para que você se policie e não deixe isso aflorar. Dores de cabeça também é uma consequência provocada pelo assédio moral e também sexual. A hipertensão arterial, a pressão alta, às vezes também é bem perigoso, o choque de pressão baixa com alta. Alterações do sono, a insônia quando começa a crescer, pode ter certeza que ela também já está falando contigo, porque esse problema está ganhando muita atenção. Na verdade, você está dando atenção para a consequência, mas não para a solução. Então, tem que inverter esse processo. Você fica mais irritado, a irritabilidade fala também, é uma consequência bem forte, né, do assédio moral, porque você não aceita aquela situação. Você age de forma correta e a pessoa continua te perseguindo para te poder mudar a tua conduta, para que fique como a dela, que é totalmente irretratável. As crises de choro, você fica mais sensível. O abandono das relações pessoais. Os teus problemas familiares, eles acabam ganhando um certo contorno, ou de mais guerra, de mais inversões de papéis. As pessoas gostam assim de entrar na tua vida pessoal e íntima sem tu dar abertura e começam a querer ficar te envenenando contra os teus familiares, ou de outra forma, elas acabam assim falando mal de ti, te caluniam sim, e ainda acham que estão certas. Acredite, existe muita cobra venenosa e muito lagarto nas famílias. Eles são assim especialistas em cometer o assédio moral e ainda acham que a conta deles é a mais completa. Pensa na dificuldade, né, de ter que lidar com tanta elementaridade que eles pensam que nos fazem bem e não fazem, porque a gente se afasta. E o certo é se afastar, mas não se isolar. Não se isolar da vida. Deles sim, tem que se afastar, porque eles só fazem mal, eles provocam tudo isso que eu também estou falando. Tá? Então, assim, existem grupos, né, de relações, de amizade, de família, de ex-relacionamento amoroso, que provocam todas essas 20, né, características que eu estou aqui falando para você. Quando a pessoa te assedia, quando ela está provocando, tá, uma deturpação do teu caráter, tá, da tua pessoa, ela provoca tudo isso que eu estou falando para você. Além da depressão, da síndrome de pânico, além desse esgotamento físico e emocional que eu já falei, além da perda de significado do trabalho dela, olhar para ti, ela sabe que tu és inteligente, que tu domina aquilo que tu fala, que tu assume que tu gosta daquilo que tu faz, aquilo que tu escolheu, que tu tens outros sonhos e tu tens total potencial para poder realizar, e ainda assim ela se acha no direito de se meter na tua vida de tal forma, armando ciladas com outros terceiros, porque ela não conseguiu, tá, se realizar por completo. Ela se sente numa frustração, sabe, existencial, que ela acaba assim querendo, sabe, fazer com que tu fique doente, quando na verdade ela que tem a doença, ou ele que tem a doença. São pessoas assim que não têm ocupação mental, fazem mal para a tua saúde mental, que é o teu equilíbrio, né, que é o teu equilíbrio das tuas escolhas, da tua vida, das escolhas que tu faz, né, que são certas, mas não, além de não te ajudar em nada, além de não pagar nenhum centavo, além de assim, ó, de não respeitar você como indivíduo, ainda provocam tudo isso em cima de você. E ainda acham que aquilo que você estuda, ainda diz assim, ó, estuda, e não ganha dinheiro com isso. Como assim? Não dá para entender. É o cúmulo do absurdo, mas existem pessoas que devem realmente assim, ó, colocar mais a sua vida no seu lugar e não cuidar da vida alheia.
Porque geralmente as pessoas que cuidam da vida alheia de uma forma errônea, de uma forma desagradável, de uma forma diabólica, maquiavélica, essas pessoas realmente precisam ser freadas. E eu sempre digo, tudo na vida pode demorar, mas quando você assim, senta, se organiza e querem te frear na tua realização, não. Existe um todo-poderoso, mas existe um senso de justiça que tem que falar, tem que ser maior. E o meu falou muitas vezes. E eu fui, assim, interrompida em vários ciclos, muitas vezes. Então eu vim trazer para você 20 características que realmente ilustram, né, a prática errônea, né, do assédio moral, né, das pessoas, né, da sociedade em cima, né, de você. No caso da Xuxa, a Marlene Matos, né, cometeu essas 20 características aqui em cima, né, da figura da apresentadora, que trouxe um prejuízo físico, né, e mental a ela nos seus relacionamentos de amizade, de vida amorosa, também na sua relação com a sua filha, que infelizmente, né, na qualidade de tê-la como madrinha, também teve os seus dissabores ali, e isso faz mal para o conjunto das realizações que elas estavam já querendo ter entre as duas, apenas Sasha e Xuxa, que continuaram, né, dando sequência ao que elas fazem, né, como todo mundo vê na mídia, mas também sofrer no lado financeiro não é a questão, porque o sofrimento não aparece na quantidade numérica. O sofrimento é o desgaste emocional que ela provocou nela durante todos esses anos. Tanto que, se as pessoas acompanharam ali o vídeo do procedimento estético, ela decidiu que a Xuxa deveria fazer uma cirurgia sem que ela nem soubesse, né, quem é que ia fazer a cirurgia para ela, qual a parte do corpo que ela tem que fazer, que ela não está descontente com aquela parte do corpo, ela teve que mexer porque ela autorizou. Desde quando isso é certo? Não é certo. Então, grave bem, não permita que essas características afetem você. Se uma dessas características está afetando você, denuncie, processe. Eu denunciei e vou processar porque eu também não aceitei ficar com o meu abdômen sofrendo, eu não aceitei tomar injeções que não cabia para mim naquele momento, eu não aceitei chegar, tá, em um lugar e simplesmente querer sair dele e realmente ser surpreendida, sabe, por pessoas me falando um monte, sabe, de absurdos, um monte de ameaça, de calúnia ao meu respeito, pessoas que não quiseram, sabe, assim, respeitar, sabe, o meu processo de recuperação, sabe, de um problema músculo-esquelético que já me doía, que eu tinha que repousar, mas não, para eles eu tinha que trabalhar 24 horas. Então, assim, eu passei também por muita coisa e eu não venho aqui me promover. Eu vim aqui, assim, levantar uma bandeira de um problema que não é fácil de ser resolvido se você não enfrenta. Como eu sempre enfrentei, eu vim aqui deixar bem claro que é horrível sentir isso. E quando tu tens um problema assim, que tu descobre, né, lá com o teu ginecologista, né, de tensão pré-menstrual, ou então quando tu tem uma relação assim, no caso da apresentadora também, né, que sofreu assédio sexual, né, que de repente tu tem o teu ovário, né, que foi machucado, ou o teu útero, e aí ninguém sabe os detalhes de nada que aconteceu contigo, ainda se acha